A Páscoa já está chegando, mas tem muito consumidor que ainda se assusta com o preço dos ovos. Por conta do aumento do cacau, a produção ficou bem mais cara este ano. E aí, como as confeiteiras estão fazendo para driblar essa situação? Nós pedimos ela, que é a maior chocolatra do Brasil, para conferir de perto essa história e saber como é que esses empreendedores estão fazendo para atender a demanda e, principalmente, segurar os preços. É possível, minha cara Débora Pérez, Gato do Povo, na tela do Fala, trazendo pra gente informação. A informação que é uma delícia, né, Débora? Vai lá! Hoje você me colocou na boa, viu, Junão? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Fala Povo, acompanhando de perto como é que tá sendo agora esses dias, né, que estão antecedendo agora a Páscoa. Todo mundo tá com a expectativa lá em cima. Tô com o Delcimar hoje que vai mostrar pra vocês um pouco mais das delícias que a gente tá encontrando aqui nessa confeitaria no bairro Integração. A gente sabe que domingão é dia de Páscoa, tradicionalmente no nosso país a gente comemora esse dia, né, tem ali toda essa cultura de, pelo menos, né, fazer a troca de ovos, fazer a troca ali de chocolates, mas tá tudo caro e não tá diferente também com o cacau, muito menos com o chocolate, tá tudo muito complicado e a gente veio entender de fato como é que tá sendo toda essa situação para os confeiteiros, as confeiteiras que estão tendo que lidar, né, com tudo isso e encontrar uma forma de, pelo menos, né, fazer com que elas consigam tornar esse produto um pouco mais barato, porque a gente sabe que tá todo mundo também com aquela dificuldade de pagar. Tô aqui com a Bianca hoje, que tá nos recebendo aqui ao vivo na tela do Fala Povo, e eu logo de cara queria saber, tá dando para comprar o chocolate? Como é que tá sendo? Quais são os preços que vocês têm encontrado? Bom dia. O chocolate ele teve um aumento muito grande, né, em relação ao ano passado para agora, devido à crise do cacau. E nós, confeiteiros que estamos aí na linha de frente, passamos mais por esse problema. Então a gente precisa se reinventar. A gente trabalhava com uma linha de chocolate nobre, a gente hoje já trabalha com uma cobertura, um chocolate um pouco mais em conta, mas para esse ano de 2025 nós optamos por recalcular a rota. E assim, para atender todo o público, devido ao preço, né, que não tá brincadeira, cada vez que a gente vai no mercado, que a gente vai nas lojas comprar, a gente toma um susto maior ainda, então a gente adaptou. O ano passado a gente trabalhava com ovos muito grandes, né, em pesos grandes, a gente trabalhava com ovos de meio quilo, de 1 quilo. Esse ano a gente desceu esse peso para a gente poder adaptar a nossa rotina e também ao bolso do consumidor, para a gente não perder essa data tão importante para nós da confeitaria. E a gente está falando, inclusive, de um item que faz parte da nossa história culturalmente falando, então todo mundo quer presentear. E a Bianca, Júnior, ela vende para quem quer comprar. Tem para todos os tipos, para todas as classes, vocês trabalham, inclusive, com empresas também. E é nessa época que você aproveita para se jogar também nesse mercado dos ovos, porque a gente sabe que, na verdade, a sua especialidade é a confeitaria em geral. Isso mesmo, eu atendo tanto o corporativo quanto o cliente final, né? Nós sabemos que tem os ovos industrializados, mas os ovos artesanais, eles ganham um coração realmente devido ao trabalho, o cuidado, né? Cada ovo a gente coloca um carinho tão grande, um amor tão grande ali, a gente se dedica e a gente tem o corporativo. Hoje as empresas, estúdios, salões de beleza, eles gostam muito de dar mimos para os clientes, então a gente aproveita essas datas sazonais, inclusive como a Páscoa. A gente tem os mimos menores, mas também tem os mini ovos, né? Porque a tradição da Páscoa, ele é o ovo de chocolate. Então a gente consegue atender todo o público. E é muito interessante a gente mostrar isso na prática. Vou pedir pro Delcimar pedir para dar uma chegadinha mais próximo aqui aos ovos. E vou pedir pra Bianca apresentar pra gente. Então tem esses que são maiores e tem aqueles que são menores, de fato, ali para conseguir atrair todos os tipos de clientes. Isso. Hoje, esse ano de 2025, né, falando especificadamente, eu montei um menu onde eu tenho as opções menores, que aqui eu tenho o trio de ovos, né, que é uma opção menor com 3 sabores diferentes, onde a pessoa consegue apreciar 3 sabores e um ovo menor e consegue um preço mais acessível. Mas a gente tem a linha dos clássicos, que são os ovos de colher. E a gente coloca vários itens, né, que a pessoa gosta, faz uma combinação ali, deixando o cacau bem presente. Esse aqui, por exemplo, tem o brownie e tem o brigadeiro também,
também, então envolve muito cacau. A gente tem a linha dos ovos trufados, que esses daqui são os tradicionais. Esse daqui a gente coloca um mimo, um fine, uma balinha para poder atrair mesmo a criançada. Mas a gente também trabalha com os corporativos. Esse daqui, por exemplo, é um mimo corporativo, ele é um alfajor. Ele não deixa de estar presente na Páscoa, né? Onde a gente coloca aqui o chocolate, o cacau. E a pessoa também faz esse presente para colaborador. Esse daqui, por exemplo, né, de uma personal, e ela vai presentear todos os alunos dela. Então não deixa de presentear a Páscoa com um item mais rentável em relação ao preço do cacau. O importante é acompanhar essa Páscoa vivendo a experiência de receber, ganhar o ovo, um chocolate. E tem toda a questão de que vocês fazem também uma adaptação para o cliente, né? Ele chega aqui, faz o pedido e vocês podem até fazer a montagem na hora. Sim, aqui eu trabalho com os ovos montados, a gente tem um cardápio pré-definido, mas também a gente tem a opção do cliente montar, né? O cliente, ele escolhe os itens, nós deixamos à disposição todos os itens que a gente tem disponível e ele faz a montagem dos ovos. Assim como os infantis, onde a gente trabalha muito com confeito colorido, com balinha fina, um brigadeiro, que é o que a criançada gosta, e a opção dela também montar esse ovo que vira uma diversão nessa data, que a gente sabe que é tão esperada por todos. E a gente precisa, inclusive, falar sobre essa embalagem, né? Maravilhosa, mostra todo o cuidado, todo o carinho que você tem ali para conseguir colocar esse produto embalado de uma forma que deixe também o cliente muito feliz. Isso, a embalagem conta muito, né? Hoje, quando a gente faz a produção de um ovo ou qualquer outro produto, a gente pensa muito tempo antes no que as indústrias têm a oferecer pra gente, a gente adapta na nossa realidade. Mas uma embalagem faz toda a diferença, né? Afinal, quem não quer receber um ovo maravilhoso desse? É, realmente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que nessa época do ano é a comercialização de fato que mais importa, é a comercialização em relação aos ovos de Páscoa, mas a gente sabe que você, pelo menos, trabalha também com outras, né? Com outras formas também de entregar essa doçura para o mundo. A sua especialidade, principalmente, são os bolos. Chega essa época do ano, como é que você faz para se dividir, para conseguir atender tanto os clientes que já são da rotina, como esses que vêm em busca aqui de um ovo? Olha, que a rotina ela se torna dobrada, né? A gente fala que a gente trabalha 2, 3 vezes mais. São datas sazonais onde a gente se prepara tanto psicologicamente quanto fisicamente para poder atender, né? Falando aqui hoje da minha realidade, eu não deixo de atender o meu público com os bolos e doces festivos, né? Tem uma linha de cliente aí, os clientes fiéis. Cliente de mêsversário também, que veio para ficar, mas agora nesse período de Páscoa a gente precisa reduzir um pouco a agenda. Então aqui na minha realidade, como que eu faço? Eu faço uma redução um pouco dos bolos e foco um pouco mais na Páscoa, justamente para atender esses clientes, principalmente os corporativos, né? Que são volumes maiores. Mas eu não deixo de atender ninguém, a gente concilia tudo, estende um pouquinho o horário, acorda um pouco mais cedo, mas a gente consegue atender bem a demanda e atender a todos. Isso é um empreendedor que está tentando dar certo na vida e está lutando muito por isso. Nessa época do ano, aumenta quanto a porcentagem de vendas? Eu acho que não dá ainda para fechar esse balanço, porque ainda tem muitos pedidos para os próximos dias, mas já dá para analisar ali uma procura muito mais alta daquelas que você consegue registrar ao longo dos últimos meses. Sim, aqui eu trabalho com meu fechamento semanal. Então, a gente já entra num período pré-Páscoa, porque a gente já tem as entregas, né? Já tem uma semana que a gente está fazendo entregas corporativas, pessoal que vai viajar antes. Então, a gente já começa a fazer essa entrega. Mas em relação ao ano passado, mesmo com toda a dificuldade, a gente achou que ia ter uma queda e às vezes, né, não vender tanto. Mas aqui, pra mim, a gente teve um aumento de quase 40% em relação às outras vendas que a gente tem durante todos os meses, mas aproveitando mesmo o período sazonal, que é a Páscoa. E isso conseguindo lidar com esse aumento do chocolate, trabalhando outras metodologias e encontrando pelo menos saídas para conseguir ali pelo menos oferecer um produto de qualidade com preço também de qualidade. Isso. Aí, como veio o aumento, né, nós precisamos driblar isso. Nós não podemos deixar isso afetar diretamente, então a gente precisa realmente refazer a precificação e adaptar as novas rotinas, né? Aqui eu prezo muita qualidade, não deixo de trabalhar com os produtos bons, mas a gente precisa adaptar a nova realidade para também não ter um preço final muito alto para o cliente, onde a gente realmente precisa das vendas, né? Porque o nosso público-alvo são eles. Então a gente tem uma competitividade muito grande com as indústrias, onde elas fazem ovos maravilhosos que já são conhecidos, e a gente tem um artesanal. Então a gente dribla um pouquinho na precificação. Às vezes a gente diminui um pouco a margem de lucro, mas a gente faz a adaptação, né? Em vez da gente usar ali aquele chocolate nobre, a gente começa por uma cobertura, mas mantendo a qualidade, uma cobertura boa que consegue realmente entregar aquele sabor pro cliente. E aquele carinho, né, que só o artesanal tem. Agora, só pra gente finalizar,
Eu sei que tem muita gente em casa assistindo a gente, muita gente indo pro trabalho. Ainda tem como fazer pedidos? Como é que tá? Tem, ainda tem. Eu ainda tô aceitando o pedido, né? Até a data de hoje. Hoje é o dia final pra tudo, porque como tem a demanda de bolo também. Mas o pessoal muito vai viajar, né? Aproveitar esse feriado prolongado aí. Então as pessoas vão viajar. Então quem ainda tiver interesse em fazer pedido, hoje eu ainda estou aceitando os pedidos, sim. Dá tempo de garantir. Muito obrigada, viu? Você é maravilhosa, um exemplo a ser seguido. É isso, Junão. Fica aí o convite para todo mundo, domingão de Páscoa, com essa imagem belíssima. É assim que eu te devolvo. Obrigada por isso, inclusive, viu? Ô, Débora Pérez, pede pra ela escrever o meu nome de canetinha, tá? Põe meu nome de canetinha na embalagem pro pessoal não surrupiar por aqui. Outra coisa, se fosse o Vinícius Lemos, eu ia falar outra coisa, mas a Débora Pérez, eu não vou ser indelicado com a Débora. A Débora Pérez é a minha protegida, né? Então, Débora Pérez, se fosse o Vinícius Lemos, eu ia falar outra coisa. Mas você, Débora Pérez, pode degustar essa maravilha de doce ao vivo na tela do Fala Povo, enquanto a gente vai para o intervalo comercial. Essa eu quero ver. Mostra a Débora Pérez comendo o ovo de Páscoa, o chocolate, nesta manhã. Ela que ainda não tomou café, hein? Vamos ver, olha lá, ó. Vai vendo. Vai, Débora Pérez, demora não. Não vou deixar você comer, não. Cadê? Ela não tá me ouvindo? Ah, não. Ela não tá me ouvindo. Ah, não. Então ela não vai comer também, não. Nem lá e nem cá. Eu quero o meu, tá? Coloca o meu nome. Ô, gente, eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informação do nosso Fala Povo.